E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia médica do INSS. Vou estar dando aqui umas dicas muito importantes aqui. Vou estar falando como você se preparar para essa perícia, o que existe de fato, se uma boa documentação garante o seu benefício que você pretende, ou se infelizmente depende apenas do perito. Se o perito, mesmo que você não leve uma documentação boa, o perito pode te conceder o benefício, ou se realmente é necessário levar uma boa documentação que comprove a sua incapacidade para o trabalho, ou se apenas com a avaliação do perito ali, avaliação física, mesmo se você não tiver uma documentação boa, é possível conseguir o benefício. Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse assunto tão importante. Você que vai passar pela perícia médica do INSS aí nos próximos dias e está com dúvidas sobre essa perícia. Infelizmente, muitas pessoas têm os seus pedidos negados no INSS ou pedido indeferido, quando o assunto é perícia médica do INSS para comprovar a incapacidade para o trabalho, seja temporária, permanente, não importa qual o grau da sua incapacidade para o trabalho. Aqui eu vou estar dando aqui falando aqui sobre uns detalhes muito importantes que muitas pessoas não sabem e, lógico, tem algumas pessoas que falam, mas realmente não aborda o assunto que realmente, na prática, no INSS acontece, que muitas pessoas não sabem. Então vamos lá. Quando você vai passar por uma perícia no INSS, lógico, você precisa da avaliação do perito. O perito do INSS que decide se você vai receber o benefício ou não. No caso que você está incapacitado de trabalhar, é segurado do INSS. Então, depende, referente às outras questões administrativas, se você é segurado, beleza, tá garantido. Agora, para ter a confirmação se você vai receber o benefício ou não, mesmo sendo segurado, precisa da avaliação do perito do INSS. Para você entender, muitas das vezes que você está passando ali, sendo avaliado como perito do INSS, muitas das vezes aquele perito não é especialista no teu problema de saúde. Como assim? Por exemplo, você tem um problema de saúde que está sendo tratado com um especialista, um ortopedista. E na sua perícia, simplesmente pode ser um clínico geral que esteja te avaliando, ou um especialista em outra área, como um cardiologista, um neuro, não importa, mas isso pode acontecer e na maioria das vezes acontece. Aí vem outra questão, o perito ele está capacitado para realizar a perícia com você? Perante a lei, sim, porque ele é um perito ali que na verdade é um servidor do INSS, porque ele presta serviço para o INSS. O perito ele presta serviço para a instituição INSS. Ele está capacitado para realizar aquela perícia perante a lei. Agora, na prática, pensando do lado do segurado, quando você está com um problema de saúde, vou dar um exemplo aqui relacionado a um ortopedista, que é um problema no joelho, um problema na coluna, um problema no ombro, cotovelo. Você, primeiramente, às vezes você passa ali num pronto-socorro, passa com um clínico geral, mas em seguida ali, quando o médico ali, o clínico geral vê que é um problema mais sério, tal, que precisa de uma avaliação mais técnica, ele te encaminha para um ortopedista, que é o especialista do teu problema de saúde. E por que na perícia do INSS o perito pode ser outro, por exemplo, um médico, um clínico geral, um especialista em outra parte? Por que sempre não é um especialista no teu problema de saúde? Na minha opinião, estou dando a minha opinião, mas na verdade na prática não vai mudar a minha opinião. O que eu estou falando aqui, por conta do que eu estou falando, não vai mudar o INSS, vai continuar a mesma coisa. Mas na minha opinião, eu acredito que a sua segurada do INSS, que está com problema de saúde, que vai passar pela perícia médica, eu acredito que teria que ser um especialista referente ao teu problema de saúde. Por quê?
Porque o especialista no teu problema de saúde, quando você chegar lá perante o perito, se for um especialista no teu problema de saúde, só em você contar ali e através do teu exame, ele vê o teu problema de saúde e olhar para você ali, por exemplo, tu tá com um problema no joelho, a forma de você se locomover, a forma de você andar, quando ele vê o exame ali, aí vê que seu joelho, por exemplo, já tem um desgaste no joelho, já tá uma desgaste na cartilagem, por exemplo, grau 1, 2, 3 ou 4, quando está no 4 já é um caso para cirurgia, para colocar no caso uma prótese, por exemplo, tal. Então, ele vai ver que dependendo da tua atividade, aquele problema de saúde pode estar realmente incapacitando de trabalhar. Porque quando você que já passou por perícia, você sabe que muitas das vezes o perito do INSS, ele apenas olha a sua documentação. E na maioria das vezes, infelizmente, ele pede às vezes ali apenas um documento mais recente. Beleza, que é o importante ali, que é para comprovar a incapacidade no momento ali. Mas às vezes um documento antigo, um exame antigo, é importante também. Porque às vezes o perito ele pode avaliar, comparar o exame antigo com o recente para ver se o teu problema de saúde ali teve uma piora. Isso é importante, porque um médico especialista, ele só em olhar para você ali, a forma, como eu já falei, a forma de você andar, se locomover, olhando o teu exame, ele vai ver o teu estado ali de saúde, ele vai ter uma noção se esse teu problema de saúde está te incapacitando ou não, porque a perícia do INSS, você já passou, você sabe que é bem rápida, então não vai dar para o perito fazer um super exame físico ali, não, é bem básico mesmo. A gente vê vários segurados do INSS que já passou por perícia, relatando, por exemplo, que na perícia médica o perito mandou a pessoa ficar de ponta de pé ali e andar para ver qual que era a situação da pessoa. E na verdade um exame físico desse, um simples exame desse, dependendo do problema de saúde da pessoa, não vai ter como perito saber se essa pessoa realmente tem condições de trabalhar ou não. Porque tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, eu tenho um problema no joelho. Quando eu fico algum tempo ali em pé, muito tempo em pé, eu começo a sentir dores e eu não consigo ficar muito tempo em pé. Então, tem pessoas que estão com problema de saúde no joelho, que a pessoa consegue andar, fazer suas atividades no dia a dia, normal, mas trabalhar em algumas atividades, a pessoa não consegue. Por exemplo, a pessoa que trabalha o dia todo que eu falo, o período ali de trabalho, em pé, carregando peso, a pessoa que está com problema no joelho consegue fazer essa atividade? E isso no INSS muitas das vezes não é levado em consideração. Simplesmente se a pessoa está conseguindo se locomover ali e andar, para o perito a pessoa tem condições segundo o perito, a pessoa tem condições de trabalhar e nega o benefício. Infelizmente, isso acontece muito. Aí, às vezes, a pessoa entra com um processo judicial e consegue comprovar na justiça. Por quê? Na justiça vai ser levado em consideração os exames da pessoa, toda a documentação que a pessoa tem. A pessoa vai passar por uma perícia judicial. Vai ser levado em consideração a idade da pessoa. Vai ser levado em consideração o grau de escolaridade da pessoa. Por exemplo, se a pessoa trabalha carregando peso, fica muito tempo em pé, tem que ficar em pé, trabalha em pé, carregando peso, subindo escada. Essa pessoa, pela idade da pessoa, pela escolaridade da pessoa, a pessoa vai conseguir realizar, se enquadrar, se qualificar em outra atividade, para fazer outra atividade diferente da que a pessoa faz. Isso na justiça é levado em consideração, porque o seu advogado vai fazer sua defesa para convencer o juiz, baseado em fatos, em verdades, que você tem direito a receber o benefício. E no INSS não. Se você não, muitas das vezes, se você não pode até não conseguir fazer a atividade que você faz, mas segundo o INSS você pode realizar outra atividade. Eu falo isso porque já vi várias pessoas falar, por exemplo, na perícia o perito falou, você não consegue trabalhar assim, mas nessa atividade, mas você pode fazer outra. Mas aquela pessoa, no momento ali, vai conseguir arrumar um emprego para fazer outra atividade? Para ser
reabilitado em outra atividade, porque o INSS existe a reabilitação do INSS. O INSS tem que encaminhar aquele segurado para aprender uma atividade e não pode cortar o benefício enquanto a pessoa não ficar apta a realizar outra atividade. E muitas das vezes isso não acontece. Isso está na lei, mas na prática, infelizmente, o INSS corta o benefício e a pessoa fica sem saber o que fazer. Por quê? Não consegue realizar a atividade que ela fazia, quando por exemplo, estou dando exemplo aqui, uma atividade pesada, serviço braçal, mas como que essa pessoa, sem receber o benefício, vai conseguir fazer um curso para aprender outra atividade? Beleza, se a pessoa for encaminhada para uma reabilitação, conseguir fazer outra atividade, beleza, a pessoa volta para o mercado de trabalho, porque a coisa mais importante é a pessoa trabalhar e conseguir ali seu sustento, sem precisar de, por exemplo, ficar sempre passando por perícia no INSS e tal, muitas das vezes, infelizmente, sendo humilhado, porque é isso que a pessoa vê, vários relatos, infelizmente. Mas, se é um direito da pessoa, a pessoa tem que receber o benefício. Quando você trabalha registrado, o desconto do INSS é certo, você não tem a opção de dizer, não vou pagar, não. Trabalho registrado, todo mês já vem descontado o direito ali do INSS, o desconto do INSS, Previdência, já vem descontado todo mês. Então, quando você não tem condições de trabalhar, o certo é o quê? Receber o benefício enquanto se recupera. E se, infelizmente, não tiver mais como se recuperar, se é aposentado, tem como se recuperar? Recebe o auxílio doença. Não tem mais como se recuperar? Recebe a aposentadoria por invalidez. Então, a documentação é muito importante na perícia. Porque o perito do INSS, ele olha a documentação ali e ali já tira as conclusões dele. Porque, como eu estou falando aqui, o exame físico não tem como o perito ter 100% ali de certeza se você tem ou não condições de trabalhar. Como já dei exemplo aqui, mandando a pessoa ficar de ponta de pé. Isso não quer dizer se a pessoa conseguir ou se a pessoa consegue andar, a pessoa consegue trabalhar. Não, porque quem tem problema no joelho, como eu já dei exemplo aqui, às vezes, por exemplo, hoje você amanhece o dia ali, quando vai levantar da cama, não está sentindo dores. E às vezes, quando a pessoa começa a trabalhar, ficar muito tempo em pé, as dores começam a atacar, começa a sentir muitas dores fortes, e a pessoa não consegue ficar muito tempo em pé, então não consegue realizar as suas atividades. Então, o exame na perícia do INSS é muito importante. No caso, por exemplo, um problema ortopédico, é importante uma ressonância, uma tomografia, que é um exame que mostra as imagens e mostra também, e tem também o laudo que conta de como está a sua situação do seu problema de saúde. E também o laudo médico, que o médico vai relatar o seu problema de saúde, por que você não tem condições de trabalhar. Como eu estou dando exemplo aqui, você não consegue ficar muito tempo em pé. Então, o perito vai falar que o seu médico vai falar no laudo que você não consegue ficar muito tempo em pé, você trabalha em pé, você carrega peso, e por conta disso você não consegue realizar suas atividades. Para que assim o perito te conceda o benefício para você se recuperar desse problema de saúde, se for possível. Se não, você ser aposentado por invalidez. Então, outra coisa que acontece muito no INSS, porque para você ver que depende muito do perito, vai depender do perito, da análise, do pensamento do perito ali. Ele tem apenas alguns minutos ali para decidir se você vai receber o benefício ou não. Outro caso também que eu já vi acontecer é de a pessoa passar pela perícia médica, o perito do INSS nega o benefício, aí a pessoa espera 30 dias para passar novamente com uma perícia presencial, após o benefício ser negado, tem que esperar 30 dias. Então, a pessoa esperou 30 dias, marcou a perícia no INSS de novo e com outro perito em outra agência o benefício foi concedido. Foi a primeira perícia que o benefício foi negado, foi um perito diferente da especialidade dele? Não sei. Foi um perito, por exemplo, na primeira perícia, um perito que não era a especialidade dele, e na segunda foi um perito já especialista no problema de saúde dele? Pode ter sido, mas de fato isso aconteceu, para você ver que vai depender do entendimento do perito. Você pode estar sem condições de trabalhar, incapacitado de trabalhar, e o benefício pode ser negado. Porque quem está te examinando é um perito do INSS
por lei, como eu já falei aqui, está apto a realizar a tua perícia? Mas pode ser um médico que não seja especialista em teu problema de saúde. E pode, o perito, ele é uma pessoa, é um médico ali, mas é uma pessoa humana, ele pode errar na avaliação dele. Então, ele pode simplesmente negar o benefício, mesmo você tendo direito de receber o benefício. Por isso que existe a justiça, para quando você não concorda dessa decisão, você buscar na justiça o seu direito. E muitas pessoas conseguem sim. Então, para você ver que mesmo o perito negou o benefício dessa pessoa, desse segurado, ele esperou 30 dias, agendou a nova perícia no INSS novamente e o benefício foi concedido. Para você ver que existem muitos erros. Na minha opinião, é um erro, porque imagina aí, essa pessoa ficou afetada, ficou prejudicada, ficou um mês ali sem receber o benefício, até mais, porque para você agendar uma nova perícia, quando o benefício é negado, vai começar tudo do zero. Então essa pessoa não ficou só um mês, porque ela esperou um mês para agendar, aí ainda esperou ali alguns meses, ou até mais de um mês para realizar a perícia, esperou mais uns dias para receber o benefício, porque começou tudo do zero. Essa pessoa ficou no prejuízo. Então, isso acontece muito, infelizmente, principalmente no caso do auxílio-doença. O auxílio-doença é um dos benefícios que tem os pedidos mais indeferidos no INSS. Por quê? É o benefício mais pedido. E o benefício que o INSS mais concede referente à incapacidade por trabalho é o auxílio-doença. Então, de fato, lógico, vai ser o benefício mais negado, infelizmente. Então, no INSS, a documentação é muito importante, porque a perícia vai ser muito rápida. Então, naquela documentação, você precisa comprovar para o perito que você não tem condições de trabalhar. Porque, como eu já falei aqui, o exame físico pode ser falho. Ali no momento a pessoa pode conseguir fazer os movimentos que o perito pedir para fazer, e no trabalho a pessoa não conseguir trabalhar. Então, teu exame, como uma ressonância, tomografia, entre outros exames que é importante também, como eu já falei. E o teu laudo médico, que é muito importante na perícia, vai fazer toda a diferença. Como eu já falei aqui, você pode levar uma documentação muito boa, como eu estou falando, e mesmo assim o benefício pode ser negado. Isso pode acontecer, mas quando a documentação é bem elaborada, uma documentação boa, e de fato, lógico, também, uma documentação atualizada. A documentação atualizada é, por exemplo, que teus exames, principalmente no caso do laudo médico, que o laudo seja o mais, a data desse laudo que foi feita, seja mais próximo possível do dia que você realizar a perícia. Vou realizar a perícia daqui a 10 dias. Você conseguir pegar o laudo, por exemplo, no momento agora, hoje, amanhã, que já está bem próximo da perícia, melhor ainda. O certo é, o laudo, quanto mais... Não existe uma data tal, específica, tal, que você tem que pegar esse laudo, mas quanto mais próximo do dia que você for realizar a perícia, você conseguir o laudo, melhor. Por quê? No laudo tem a data ali que o seu médico vai colocar a data ali que está sendo feito aquele laudo. Então por ali o perito vai se basear. Por exemplo, quando você leva um laudo já muito antigo, 6 meses que você pegou esse laudo, fica mais difícil, bem difícil, porque o perito do INSS pode pensar assim, mas 6 meses atrás essa pessoa pegou esse laudo, será que essa pessoa ainda está incapacitada para o trabalho? Então por isso que e eu também, o perito ele vai ver que você não está passando ali frequentemente com o médico. Então, a pessoa que está com problema de saúde, tentando ali uma melhora, sempre está passando no médico. Mesmo que eu entendo que também é difícil a pessoa por exemplo, quem é acompanhado pelo SUS, Sistema Público de Saúde, tem dificuldade de agendar uma consulta com um especialista, é muito difícil. Então, mas tente conseguir o laudo o mais próximo possível que você conseguir da perícia. Porque o mais atualizado possível vai te ajudar sim. Mas sempre, como eu já falei aqui, teve o pedido negado do INSS, se você entende que não tem condições de trabalhar, procure um advogado previdenciário da sua confiança e busque o seu direito da justiça. Porque muitas pessoas conseguem sim, na justiça, comprovar o seu direito. Até porque eu já dei detalhes aqui que através do processo judicial é bem diferente da perícia do INSS. Então, no INSS uma boa documentação, exames, laudos. Eu faço algum tratamento.
pegue ali uma declaração informando lá, por exemplo, se faz um tratamento em uma clínica aí qualquer, uma clínica de fisioterapia, que seja outra, não importa, mas leve ali uma declaração informando que você realmente está fazendo esse tratamento, porque a tua documentação é muito importante para você. Com aquela documentação você deixar ali bem claro para o perito que você realmente não tem condições de trabalhar, porque a tua documentação é muito importante da perícia, porque, como eu já dei exemplo aqui, o exame físico ali, na minha opinião, não tem como o perito ali, apenas com o exame físico ali, saber se você tem condições de trabalhar ou não. Lógico, em alguns casos, por exemplo, a pessoa fez um procedimento cirúrgico, fez uma cirurgia, não precisa nem examinar. Só olhar que a pessoa fez uma cirurgia, vai saber que não tem condições de trabalhar e vai ter ali a comprovação que foi feito um procedimento. E às vezes a pessoa chega ali, a cirurgia está bem recente ali e tal, então não tem dúvidas. Mas quando é outro problema de saúde, como eu dei exemplo aqui, a pessoa está sentindo dores e por conta dessas dores a pessoa não está conseguindo trabalhar, fica mais difícil de comprovar. Então a documentação vai ser muito importante, beleza? Espero que tenha te ajudado aqui com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para ser informado quando eu postar um vídeo aqui no canal. E toda semana eu estou trazendo vídeos aqui relacionados a diversos assuntos sobre o direito previdenciário, no caso, processo judicial, perícia do INSS, benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC-Loas, benefício assistencial, auxílio-acidente, entre outros assuntos, beleza? Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.